Olá, queridos! Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Uma alegria poder estar aqui com todos neste dia de aula do segundo trimestre aí das lições bíblicas CPAD. E hoje nós vamos trabalhar, na verdade, a lição de número 7, o perigo da murmuração. É um prazer estar com você aqui. Curta os nossos vídeos, compartilhe os links, deixe o sininho lá ativado para poder receber notificações das nossas publicações. Muito bom estar realmente aqui lecionando essas aulas, dando subsídio para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Então, por gentileza, sempre compartilhem, curtam e passem para as outras pessoas, para o seu professor, para o seu superintendente. Vai passando aí pro pessoal para a gente poder ter aí mais engajamento, para que o pessoal também venha ser abençoado. Gente, o texto em classe é Êxodo capítulo 16, 1 ao 7. O tema é o perigo da murmuração, lição de número 7. O outro texto em classe é 1 Coríntios 10, versículo 10 e 11. São dois textos bem curtinhos. A estrutura da lição é a mesma. E aí eu vou já direto para a introdução. Paulo faz uma alusão ao Antigo Testamento em 1 Coríntios 10, versículo 10 e 11. Para demonstrar o perigo do pecado da murmuração. Desculpa, gente. Esse mesmo autor neotestamentário nos ensina a fazer tudo com alegria e sem murmurações. O ideal é não vivermos reclamando de tudo, mas dando graças a Deus por qualquer situação que estejamos passando, pois essa é a vontade de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30, versículo 5. Palavra-chave, só coloquei a da lição mesmo. Murmuração. Realmente ficou assim um pouco complicado, eu não quis forçar a barra, então coloquei só murmuração como palavra-chave. Então 1 Coríntios na verdade, uma alusão, porque não é uma citação, porque não está assim como está escrito, não é uma citação direta, então é uma alusão do Antigo Testamento para apontar para nossas vidas, na atualidade, o perigo da murmuração. Então vamos tomar cuidado, vamos agradecer mais. Então a noite pode ser, pode ela ter para todos nós choro, mas sempre ao amanhecer vai vir o refrigério, vai vir a alegria. Então, nas noites escuras, nos dias turbulentos, nada de murmuração, mas, como eu falei na aula passada, quem está alegre canta e quem está triste ora. Então, oração, gente, oração. Tá com tristeza? Oração. Tá se sentindo fraco? Oração. Quando chegar a vitória, quando chegar a bênção, aí você alegra-se, exalta a Deus, canta louvores e glorifica o nome do Senhor. Primeira grande sessão, a murmuração na Bíblia. É mais, na verdade, aqui uma explicação do que a palavra é no hebraico e no grego. O que é murmurar? Então, o verbo hebraico para murmurar é lin ou luv. Aparece no nifal ou rifil, são troncos verbais que aparecem. Então, esse verbo lum, ele aparece só no nifal ou no rifil, porque no hebraico tem 7 troncos verbais, fora alguns outros que aparecem também, como etpoléu, ritpoléu e outros mais. Mas esses são mais difíceis de aparecer. Os que mais aparecem é cal, nifal, rifil, rofal, piel, pual e ritpael. Esses são os verbos. Em cada um desses troncos, o significado no verbo é diferente. Ele é mais intensivo, reflexivo. Então, você tem toda essa ideia que não é uma aula de hebraico, então eu não posso ficar muito tempo falando isso. Então, esse verbo, ele aparece dessas duas estruturas, lin ou lu,
E então ele significa murmurar, queixar-se, criticar, protestar, resmungar, incitar, sublevar. Aí, da mesma raiz, tem o substantivo telunar. Telunar, que significa murmurações, protestos e queixas. Um outro substantivo é rigaion, com os significados de murmuração. Aí eu coloquei só esse significado, até coloquei mais coisa, mas com o significado de murmuração. Vou até tirar aqui o plural e vou deixar só o singular, com o significado de murmuração. Então, no verbo e no primeiro substantivo que eu falei, que é telunar, murmurações, protestos, queixas. Então, isso no verbo murmurar, queixar-se, criticar, é sempre nessa perspectiva de reclamação, de insatisfação. Por exemplo, você está vivendo lá uma situação, eu não sei porque que Deus está permitindo isso. Se Deus é assim, por que eu estou... Então, isso são tipos de murmurações que podem estar desagradando a Deus. No grego, o verbo é gongidzo. Gongidzo, e seu sentido é o de murmurar, arrulhar como pombas. Já viu como é que a pomba fica, né? Então, isso é arrulhar como pomba. Então, é aquela coisinha de ficar ali baixinho, que não sei o que, reclamando de tudo, e que não sei o que lá, não sei o que lá. Igual ontem eu fui fazer um negócio, falei, gente, que coisa cara. Aí fica ali murmurando. Às vezes fica tanto tempo sem fazer, e quando faz, percebe que aumentou, mas não sabia que estava tão caro assim, porque está muito tempo. Então, é murmurar, arrulhar como pomba, sussurrar, conversar em voz baixa, particularmente, mais frequentemente com a ideia... esses são os significados. Mais frequentemente com a ideia de queixa, indignação, murmurar, resmungar, expressar mal-humorado e descontentamento. Biblicamente, essas são as ideias mais frequentes de queixar, de indignar, de murmurar mesmo, de resmungar, de expressar um mau humor e de um descontentamento. Olha o perigo da murmuração. Então, em que nível está a sua reclamação? Em que nível está o que você fica reclamando, ou o seu humor? Gente, o crente é para ter altruísmo, é para ter felicidade. Aquilo que eu falei, tem momentos de tristeza? Tem. Mas em vez de você estar ali murmurando, comece a orar, comece a clamar a Deus, peça a Deus direção para que você seja abençoado, né? O comportamento dos murmuradores é o segundo tópico da primeira grande sessão que fala sobre a murmuração na Bíblia. O comportamento dos murmuradores. No contexto bíblico, o termo murmuração geralmente se refere a uma atitude de queixa, murmúrio ou rebelião contra Deus ou contra líderes estabelecidos por ele. Na Bíblia, há várias passagens que abordam a murmuração como um comportamento negativo e prejudicial. Por exemplo, no Antigo Testamento, os israelitas muitas vezes murmuravam contra Moisés e contra Deus durante a sua jornada pelo deserto, expressando descontentamento com sua situação ou com as condições de sua jornada. Observem isso. Isso é muito complicado. O comportamento de uma pessoa que murmura, ela é sempre um comportamento negativo e prejudicial a ele e a terceiros. Entende? Então até Moisés foi prejudicado com os murmuradores na trajetória da caminhada para a Terra Santa. Essa murmuração frequentemente demonstrava falta de fé e gratidão.
além de revelar uma atitude de rebeldia e desconfiança em relação ao plano e à providência de Deus. Gente, depois de tudo que o povo viu, quando saiu do Egito, a abertura do Mar Vermelho, não cabia espaço para a murmuração e nem para o descontentamento e nem para a incredulidade. Depois de tudo o que Deus fez até eles atravessarem, a ideia era só crer, gente, e glorificar, mas foi totalmente ao contrário. A murmuração é frequentemente vista como um obstáculo para o relacionamento com Deus e para o crescimento espiritual, pois desvia o foco da confiança e da obediência nele. Então a murmuração é um obstáculo, ó, é uma parede que separa, porque Deus, Hebreus fala isso, que é necessário que quem se aproxima de Deus creia que ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário. Gente, eu não sei quantas pessoas esse vício vai alcançar, mas se te alcançar, abandone a prática da murmuração. Abandone a prática da reclamação. Adore. Ah, meu trabalho só me dá um salário. Ah, mas é melhor do que desemprego. Ah, eu estou assim assado, mas é melhor do que tal situação. Então, murmure menos, agradeça mais, ore mais. Eu conheci um pastor que ele estava desempregado e ele pediu para fazer um culto de ação de graça. E aí, o pastor falou para ele assim, mas olha, eu só vejo gente fazendo culto de ação de graça quando Deus abre a porta. Não, mas eu quero fazer antes. E ele fez o culto de ação de graça. E depois que ele fez esse culto de ação de graça, uma empresa multinacional o contratou. Isso é fé, gente. Isso é fé. Inclusive tem um hino que diz que o seu silêncio para Deus é certeza de fé. É que você confia nele. Então o seu silêncio é certeza. Não, eu creio que Deus há de fazer. Não importa. Eu falei esses dias em oração. Senhor, eu posso desconfiar de qualquer coisa, mas não desconfio do seu chamado na minha vida. Pode parecer que não vai acontecer. Pode parecer que ninguém está olhando. Pode ser que nada está acontecendo, mas Deus tem o controle de todas as coisas. A murmuração é frequentemente vista como um obstáculo para o relacionamento com Deus e para o crescimento espiritual, pois desvia o foco da confiança e da obediência a Ele. Quem murmura não obedece e nem confia. Por exemplo, no Novo Testamento, Paulo exorta os cristãos a evitarem a murmuração em Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Está escrito lá. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo. Como é que eu vou ser diferente do ímpio, que reclama, que blasfema, que murmura? Porque a murmuração pode chegar à blasfêmia. A Didaqué mesmo diz isso. Abandoneis a murmuração. Meu filho, não fiqueis murmurando, porque a murmuração, ela se iguala à blasfêmia. Como é que eu vou ser diferente do ímpio se a minha vida é uma vida de murmuração? Se a minha vida é uma vida de reclamação? Então o ímpio, ele é diferente do crente. O crente adora, o crente exalta, o crente mostra fé em meio ao caos, em meio à calamidade. Eu vi várias igrejas louvando a Deus depois daquela tragédia, ainda estando em tragédia, o Rio Grande do Sul, os irmãos louvando. Esse dia eu estive no mercado, aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem, tiroteio para tudo quanto é lado. Aí fui pedir uma coisa. Aí o amigo da menina falou assim, você tá chateado? Eu falei, tô, não dormi direito, eu acordei com um tiroteio e que não sei o quê. Ah, eu tô muito chateado. Aí eu perguntei pra ela, vem cá. Aí eu me meti, gente, você preferiria ter acordado ou não ter acordado? Ela disse, não, claro que acordado. Eu falei, então agradeça, agradeça.
Aí ela, é verdade, né? Agradeça, gente. Então agradeça. Se você agradecer, as coisas vão mudar. As coisas vão melhorar. Em suma, no contexto bíblico, a murmuração é vista como uma atitude que deve ser evitada, pois mina a fé, a gratidão e a confiança em Deus. Em vez disso, os cristãos são encorajados a buscar uma atitude de gratidão, fé e confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Acabei de falar isso aqui. O crente murmurador. A murmuração não deve ser uma prática da vida cristã. Acabamos de falar isso. O servo de Deus vive por fé e não por vista. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que eu não vejo. Isso é fé. Murmurador tem que acontecer. Para um murmurador tem que ser visível, tem que ser palpável. Lembram de Tomé? Só creio se eu tocar, só creio se ele me mostrar a mão. Gente, quem tem fé não precisa tocar, não precisa ver, não precisa ser mostrado. Ele simplesmente crê, ele simplesmente tem fé. Acabou. Em Tiago 3, versículo 11, lemos: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Esse texto fala de pecados da língua. E a murmuração é um pecado da língua, assim como a blasfêmia. Visto que o resmungão está sempre expressando com o objetivo de reclamar de alguma coisa, mesmo que seja contra Deus. Ninguém chega a lugar algum a partir da murmuração. Ó, fica rodando. 40 anos, fica rodando. Uma viagem que 3 dias, uma viagem que menos de uma semana eles estariam na Terra Prometida. Aí Deus faz, ó, vai cair todo mundo. Só fica Josué e Caleb. Só os dois. Murmuração vai ferir sua alma, vai atrapalhar seu relacionamento com Deus, vai atrapalhar sua vivência. E nós vamos ver aqui mais coisas da murmuração. Murmuração, segunda grande seção. Impedimento da primeira geração à Terra Prometida. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus é um tema significativo na narrativa bíblica, especialmente no Antigo Testamento. Um exemplo notável disso é o relato dos israelitas no deserto após sua libertação do Egito, liderados por Moisés. Então você vê ali que isso é um exemplo clássico de murmuração. Durante sua jornada pelo deserto, os israelitas frequentemente murmuravam contra Moisés e contra Deus. E diga-se de passagem que quem murmura contra um líder está murmurando contra Deus. Desde que esse líder não seja arrogante, soberbo, totalitário, entendeu? Ele tem que ser um homem que expressa a bondade de Deus, a obediência de Deus e a autoridade dentro da palavra de Deus. Porque toda autoridade que se torna autoritarista, ela perde a legalidade diante de Deus. E às vezes as murmurações são por causa disso, por causa do totalitarismo, por causa do autoritarismo também. Então, toda liderança que se torna autoritária, ela perde a legalidade. E às vezes as pessoas murmuram com isso. Agora, um homem piedoso, um homem bom, um homem líder, um homem cheio do Espírito Santo, um homem exemplar, e o povo ainda reclama, você está murmurando contra Deus, não contra o homem. Lembram de Samuel? Senhor, eles me rejeitaram. Não rejeitaram vocês, não. Eles rejeitaram, foi a mim. Então aqui a murmuração não era contra Moisés, mas contra Deus. Expressando sua insatisfação com várias situações, como falta de comida e água, as condições difíceis da jornada e a incerteza em relação ao futuro. Em vez de confiar em Deus, desculpa aqui, gente, e em seu plano, eles se entregavam à murmuração e à rebelião. Quero frisar aqui, e a incerteza da relação futura. Vê se Deus, eles não aprenderam nada com o pai dele, Abraão, com o pai deles, Abraão.
Abraão não tinha certeza nenhuma de futuro. Abraão foi para um lugar que ele não via e nem sabia e nem tinha. E mesmo assim creu. E agora eles oraram ao Deus de Abraão, porque quando Deus chama Moisés, Deus fala com ele: eu sou o Deus dos teus pais. Eles oraram ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, e agora estão se entregando à murmuração porque estão incertos de seu futuro, enquanto Abraão creu sem ver, sem ter, só se garantiu na palavra. Não aprenderam. Isso, gente, não é pra gente falar aqui com exaltação, falar aqui que não, com a gente não acontece isso. Isso aqui são sinais, isso aqui são registros para que eu e você também não caiamos nesse erro. Então, em vez de confiar em Deus e seu plano, eles se entregaram a duas coisas, gente: a murmuração e a rebelião, porque a murmuração chega ao nível de rebelião. Um exemplo claro disso está em Êxodo 16, quando os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão por causa da fome no deserto, questionando por que foram tirados do Egito apenas para morrer de fome. Era isso, gente. No entanto, Deus interveio, providenciando o maná do céu como alimento para o povo. Deus ainda é misericordioso, mas mesmo quando Deus age dessa forma, o juízo é maior. Se você fica murmurando e Deus faz e Deus age, o juízo será maior contra a sua vida. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outro exemplo está em Números 14. Quando os israelitas murmuraram e se recusaram a entrar na terra prometida por causa do relato dos espias sobre os gigantes da terra. Por causa de sua murmuração e falta de fé, Deus os condenou a vagar no deserto por 40 anos, até que a geração rebelde morresse. Toda, inclusive Moisés. E só quem fica? Josué e Calebe e a nova geração. Esses exemplos mostram como a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus reflete uma falta de confiança e fé na sua liderança. Na narrativa bíblica, a murmuração muitas vezes resulta em consequências graves, gente, destacando a importância da obediência e da confiança em Deus e em seus líderes designados. A murmuração é perigosa, gente. A murmuração é brincar com aquilo que a gente não conhece no profundo. Então a murmuração, ela pode trazer consequências gravíssimas na nossa vida e a longo prazo também. Isso pode se estender e isso é muito complicado. A murmuração contra Deus. Eu acho que aqui esse primeiro tópico esse segundo tópico deveria ser o primeiro, né? Murmuração contra Deus e depois murmuração contra os líderes, porque os líderes são inferiores a Deus. Então, esse aqui deveria estar no primeiro tópico, mas vamos lá. Quando lemos o inteiro livro de Jó, eu digo inteiro porque às vezes você vai ler parte. Quando lemos o inteiro livro de Jó, mesmo em meio a tanto sofrimento, não vemos em seus lábios qualquer tipo de murmuração contra Deus. Ele murmura contra a vida, murmura contra a situação, mas contra Deus não. Uma coisa é você reclamar da situação, uma coisa é você falar da realidade, mas não contra Deus e sua fé, demonstrando que alguém é culpado. Entende? Jó não coloca alguém culpado na sua situação. Diferentemente dos hebreus que saíram do Egito, que viram todas as maravilhas de Deus e suas teofanias, ainda assim murmuravam contra o nome do Senhor. É preciso reconhecer por fé o que Deus tem feito a nosso favor. Lamentações 3, 22 ao 25 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, ele é bom, gente. Deus é bom. O mal não vem dele. Então, confiemos mais em Deus. Acreditemos mais em Deus, porque ele é fiel. Murmuração não faz bem para a vida de ninguém. E isso é muito complicado quando nós deixamos a murmuração, a reclamação tomar conta da nossa vida. Olha o que aconteceu com Israel. E mesmo 40 anos, Deus continuou revelando a sua glória. Eles cresciam, a roupa crescia anatomicamente. Faltava, Deus enviava. Os inimigos se levantavam, Deus derrotava os inimigos. E mesmo assim, reclamação, reclamação e reclamação. Terceiro subtópico. Por que é perigoso murmurar? A murmuração pode ser perigosa por várias razões. Destrói relacionamentos. A murmuração tende a criar um clima de negatividade e ressentimento ao redor das pessoas que murmuram. Se você ficar só murmurando, os outros vão achar que você só vive em miséria. Ou que você tem uma autopiedade, ou uma, sei lá, alguma coisa dessa grandeza. Então isso é complicado. Isso pode minar relacionamentos. Então qual é um dos períodos da murmuração? Ele destrói relacionamento interpessoal. Isso pode minar relacionamentos tanto pessoais quanto profissionais, pois os outros podem se sentir desmotivados ou desconfortáveis na presença de alguém que constantemente murmura. Gente, é melhor estar empregado do que desempregado. É melhor estar numa empresa. E a Bíblia é bem clara. Faça-se como se estivesse fazendo para o Senhor. Então o nome do Senhor tem que ser glorificado no seu trabalho, na igreja, nos seus ofícios, onde vocês fazem o que tiver que fazer. Deus tem que ser glorificado. Então ela destrói relacionamentos. Você começa também a criar alguma coisa de se distanciar, porque você só fica pensando, gente, essa pessoa só conta problema, só dificuldade. Agradeça, gente, agradeça. Uma coisa a gente tem que aprender, ninguém tem nada a ver com os nossos problemas. Agora, quer conversar, comunique aos santos. Chame santos, pessoas santas, que vão te entender e conte sem o objetivo de murmurar, mas com o objetivo de se aliviar, de diminuir o fardo, o peso, chorar, lamentar, mas sem botar Deus como culpado ou alguém. Às vezes a culpa é sua mesmo, a culpa é minha, então paciência, gente. Segundo, afeta a saúde mental. Ficar constantemente focado no que está errado ou no que não está de acordo com as expectativas pode levar a um estado mental negativo, aumentando o estresse, a ansiedade e a depressão, gente. Você auto se culpa, tudo está errado, a culpa é tua. Não, às vezes acontece. Nem sempre vamos ter vitória, nem sempre venceremos. E guarde essa frase. Nós estamos esperando o melhor, mas preparados para o pior. Isso não é falta de fé. Entende, gente? Ah, mas não existe triunfalismo. Isso é uma doutrina falsa. Eliseu morreu em muitas enfermidades, diz a Bíblia. Vamos receber maus notícias. Vamos receber afrontas. Vamos ser perseguidos. Vamos passar por seja o que for. Mas esteja pronto. Esteja preparado. Então, cuidado com o seu estado mental, psicológico, senão você vai ter problema de estresse, você vai ter problema de ansiedade, você vai ter problema de depressão, que é o ápice dessas outras duas situações. A murmuração perpetua um ciclo de pensamentos negativos que pode prejudicar seriamente a saúde mental a longo prazo. Lá no futuro, você vai sofrer. Então esquece a murmuração. Agradeça, acorda cedo, vai trabalhar, faz o melhor café, acordou. Minha esposa,
Depois você pergunta lá, irmã Sheila, como é que o professor Adalberto levanta para ir para a universidade? Eu não levanto reclamando, eu levanto feliz. E 5 horas da manhã, entende? Então, gente, agradeça. Para que lá no futuro você não tenha estresse, não tenha ansiedade, depressão ou frustração que te traga algum insucesso na vida. Inibe o crescimento pessoal. Quando alguém está constantemente murmurando sobre suas circunstâncias ou sobre os outros, sobre suas circunstâncias ou sobre os outros, pessoa está bem sucedida, você quer murmurar, deixa a vida dos outros, vive a tua vida, cresça, desenvolva. Se ele cresceu, vou falar o que o pastor falou para mim uma vez, que você cresça e eu também. Então que a gente venha crescer, gente. Eu sempre falo, eu não tenho ninguém como adversário. Entende? Eu vou pregar, eu vou palestrar, tem outros palestrantes. Ninguém ali para mim ameaça. Cada um tem a sua posição, cada um tem o seu estilo. Uns gostam, outros não gostam. A mesma coisa sou eu. Um gosta, outros não gostam do meu estilo. E eu vou fazer a minha parte. Eu sou o meu maior rival. Eu sou o meu maior adversário. A minha luta é contra mim mesmo. Então, quando eu estiver preocupado com as minhas dificuldades e lutar contra elas, eu não vou ter inveja de ninguém, não vou estar preocupado se alguém vai falar com mais eloquência do que eu. O importante é que eu fale. O importante é eu estar ali. Então, deixe a vida dos outros. Eles podem estar perdendo a oportunidade de aprender com suas experiências e de encontrar soluções construtivas para seus problemas. A murmuração pode impedir o crescimento pessoal, pois cria uma mentalidade de vítima e impede a responsabilidade pessoal. Tudo é difícil para mim. Eu não consigo. Ninguém me dá oportunidade. A vida é muito dura, gente. A vida é dura para quem é mole. Porque a vida é dura para todo mundo. Para de murmuração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ama. Deus não tem pena. Deus ama, lembre-se disso. Deus não vai ficar com pena de você. Prejudica a reputação. Todo mundo vai ficar falando de você. Não, sai de perto, só fala de problema, só reclama, só murmura. Pessoas que são conhecidas por sua propensão à murmuração podem ganhar uma reputação negativa, sendo vistas como pessimistas, negativas ou até mesmo tóxicas. Gente, pelo amor de Deus, você é crente, você é cheio do Espírito Santo, você não pode ser tóxica, não. Desagrada a Deus. Mas esse ponto aqui, desagrada a Deus. Esse ponto do desagradar a Deus é um contexto religioso. A murmuração é frequentemente vista como uma falta de confiança e gratidão com Deus, para com Deus. Além de uma falta de respeito pelos líderes, isso aqui nós já falamos mais ou menos. Desculpa, gente. Isso pode afetar a relação espiritual de alguém com Deus e dificultar o seu crescimento espiritual. É importante cultivar uma mentalidade de gratidão, resiliência e resolução de problemas para evitar os perigos associados à murmuração. Cuidado, meu amigo. Cuidado, minha amiga. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Murmuração. Um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. O fim dos israelitas murmuradores. De toda aquela geração do Êxodo, no deserto, apenas Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida. Todos os demais caíram e foram sepultados no deserto. Mesmo Moisés, o legislador, e seu irmão Arão, o sacerdote. A murmuração foi a causa da peregrinação de Israel por 40 anos no deserto. Essa experiência é um alerta para nós cristãos da atualidade. Como deixa claro Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 19. Eu não vou ler tudo porque é muito extenso, mas eu vou ler até onde eu posso. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações,
como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Portanto, estive irado com essa geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, agora ele fala para nós, no 12. Vede, irmãos, que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Hebreus cita diretamente o que aconteceu no deserto, e agora ele nos exorta o perigo da murmuração. Assim como Deus se irou com eles, Deus pode se irar hoje com o murmurador e impedi-lo de entrar na terra prometida. Hebreus 3, do 7 ao 19, eu li até o 15. O destino dos murmuradores. A passagem em Hebreus, aí eu repito, 3, 7 a 19, faz referência ao destino dos murmuradores no contexto dos israelitas no deserto durante o êxodo. No versículo 17, menciona-se que Deus ficou irado com aqueles que murmuraram durante os 40 anos no deserto, e seus corpos caíram no deserto, sugerindo que eles não entraram na terra prometida. Esse foi o destino. Não entraram. Essa referência é uma alusão aos eventos registrados no Antigo Testamento, particularmente em Números, capítulo de número 14, onde os israelitas murmuraram contra Deus e Moisés, questionando a decisão de entrar na terra prometida por causa do relato dos espiões. Deus, como consequência, declarou que aquela geração não entraria na terra de Canaã, exceto Josué e Caleb, que permaneceram fiéis. Fidelidade, gente, é tudo. Quem é fiel não murmura, quem é fiel não reclama. Está disposto. Faça como uma vez eu fiz. Senhor, estou disposto a se submeter à sua vontade, ao seu querer. Jesus foi fiel em tudo, gente. Olha a vida que Jesus levou. O destino dos murmuradores, portanto, foi ser privado da promessa de Deus, simbolizando a consequência da desobediência e da falta de fé. Isso serve como um lembrete sobre a importância de confiar em Deus, seguir sua vontade e evitar a murmuração e a rebelião. Terceira sessão do terceira sessão. Os males da murmuração. Nós já estamos na parte final. Os males da murmuração. A murmuração pode ter várias consequências negativas e prejudiciais. Aqui estão alguns dos males associados à murmuração. Eu coloquei no mínimo 3 males. Negatividade constante. A murmuração perpetua um ciclo de negatividade, onde a pessoa constantemente se concentra nos aspectos ruins das situações e das pessoas ao seu redor. Isso pode levar a um estado mental negativo e desgastante, afetando tanto a pessoa que murmura quanto aqueles que acertam. Imagine uma esposa de um homem desse. Imagine o marido de uma esposa dessa. Imagine um filho de um pai desse ou de uma mãe dessa. Então isso vai afetando. Então, gente, tenha mais positividade, positivo, pensa mais com altruísmo e deixa a murmuração de lado. Impacto na autoestima. Murmurar constantemente pode minar a autoestima e a autoconfiança da pessoa, pois ela se concentra nos aspectos negativos de si mesma
e de sua vida. Isso pode levar a sentimentos de inadequação, insegurança e baixa autoestima. Você vai achar que nunca consegue, nunca pode, nunca vai dar certo. Você nem tentou, entendeu? Você nem fez. Então faça primeiro, vá avante. Deu errado, faz de novo, conserta e vai, entende? Eu fui reprovado a primeira vez que fiz a prova do mestrado. Desanimei? Não. Fiquei triste, chateado? Fiquei, mas não desisti, tentei e passei de novo. Faça que vai dar certo. Falta de resolução de problemas. Em vez de encontrar soluções construtivas para os problemas, a murmuração tende a perpetuar um ciclo de reclamação sem ação. Isso pode impedir a pessoa de resolver efetivamente seus problemas e superar obstáculos em sua vida. Gente, pelo amor de Deus, resolva os problemas. Tenha força, tenha fé, tenha capacidade de fazer. Concluo, na conclusão, essa aula com uma parte da estrofe de um hino de nosso inário oficial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvores a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levastes para os céus, ou aos céus. Deus abençoe. Até a próxima. Pare de murmurar, Deus está te vendo, Deus está te olhando. Siga a gente lá no Instagram, Adalberto Teles, YouTube, Adalberto Teles, sempre com 2 L's, Escola Dalit no Instagram. E se quiser conhecer os nossos cursos, básico e médio, e também o preparatório para pregadores, www.escoladalit.com.br. Deus abençoe. Haris Caierene, um abraço.